Eu pensei muito se eu ia gravar esse vídeo ou não, se eu ia falar sobre isso aqui na internet ou não. É meio desconfortável, porque eu não cheguei no fim da caminhada pra eu chegar aqui e contar uma história resolvida e vocês olharem pra mim e falar: "Uau, que incrível". Não, tô no processo e eu só resolvi compartilhar aqui, porque em todas as mesas que eu sentei e que eu compartilhei isso e tinha mulheres, meninas, solteiras, cristãs, houve reconhecimento. Alguém ali reconheceu que tinha esses mesmos desejos que eu, ou todo mundo ficou reflexivo. Todo mundo entrou na minha crise e ficou: meu Deus, será que eu penso assim também? Será que eu desejo isso também? Então, por que não espalhar essa crise para mais pessoas? Tudo começou em 2021, tinha 22 anos, uma jovem solteira na igreja, fui fazer uma viagem missionária e tal. E aí eu recebi uma palavra de Deus sobre a minha família futura. Deus me falou que a minha família, a família que viria de mim, seria muito mais usada por Deus do que eu sozinha. E a hora que eu recebi essa palavra, eu achei incrível. Veio, tipo assim, sabe quando você recebe uma palavra de Deus que ela vem com glitter e purpurina e você fica, nossa, que lindo. E foi isso, foi assim que eu recebi essa palavra. Corta pra 4 anos depois, eu estava lavando louça e não estava nem refletindo, gente, sobre a minha vida, eu só estava lavando louça. Até que um momento, não sei se vocês já passaram por isso, um momento específico onde uma grande ficha cai na sua vida. Você sempre viveu de um jeito, você sempre pensou de um jeito, aquilo sempre esteve ali, mas em um determinado momento você toma consciência daquilo. Você nunca tinha reparado antes, sabe? Foi esse dia, eu tava lavando louça e o Espírito Santo me trouxe uma grande consciência de um desejo que eu tinha no meu coração, um desejo terrível, completamente fora do que a Bíblia pensa, completamente fora do que a Bíblia diz. E ele me disse que, no fundo, o meu desejo era ser maior que o meu marido. E não era isso que Deus tinha para mim. Deus tinha um plano de família para mim, que era uma família maior do que eu. E eu não desejava ela, eu desejava outra coisa. E se eu não desejasse o que Deus deseja para mim, eu não teria. E aí, essa grande ficha caiu. No mesmo segundo, eu me analisei e vi que era verdade. Eu não queria. Meio desconfortável falar sobre isso aqui, porque não é um processo que eu cheguei no fim da caminhada e eu sentei aqui pra falar, ai, gente, algo que passou. Não, tô falando de algo que tá passando, que tá acontecendo. Eu tomei consciência disso e comecei a analisar os desejos do meu coração. Eu encontrei tanta coisa suja, tanta coisa terrível. Eu vou te dar alguns exemplos que eu acho que dando exemplos fique mais claro o que eram esses desejos. E talvez você se identifique. Cuidado, hein? Cuidado. Um dos desejos que eu tinha, nunca passou literalmente um pensamento sobre isso na minha cabeça. Nunca pensei literalmente sobre isso. Mas é algo que estava em mim, mesmo sem eu pensar, mesmo sem eu ter consciência disso. Eu não queria, por exemplo, que alguém olhasse para minha vida e visse uma mulher de Deus, bons frutos, coisas incríveis. E no fim de todos esses reconhecimentos, de todos esses elogios, talvez, viesse a seguinte pergunta: quem é o marido dela? Sabe? Eu não queria que tivesse alguém nos fundos ali levando os créditos dos meus frutos, sabe? Levando os créditos das coisas boas que eu estava fazendo, de quem eu era, de quem eu estava me tornando. Não queria, sabe? Outros desejos, eu não queria um marido que tivesse um. Vou falar um português bem claro aqui. Eu não queria um marido que tivesse um ministério incrível enquanto eu ficava nos bastidores cuidando da casa. Pra mim isso era completamente inútil. Era não, gente. Eu penso assim ainda. Ai, socorro. Ai, se essa é a sua vida, eu não tô falando da sua vida, eu tô falando da minha vida, das minhas crises, do que eu tô passando. Ai, relaxa aí. Enfim, são várias outras coisas que cada dia que eu paro pra pensar sobre isso, eu encontro mais uma coisa horrível dentro de mim. E, e existe uma coisa no nosso século que existem tantas ideologias
E não necessariamente você precisa vestir a camisa do feminismo, se considerar uma feminista para você respirar ares feministas. Ainda que você não bata no peito e defenda a causa, alguma coisa dentro de você pode estar mais alinhada ao feminismo do que a Bíblia. Pode estar mais próximo do feminismo do que dos planos de Deus para sua vida. E nossa, que terrível, né? Tenho vivido esse processo. Primeira etapa foi reconhecer, e eu acho que reconhecer, pelo menos para mim, costuma ser fácil. Reconhecer para Deus, né, gente? Reconhecer para os outros daí são outros 500. Reconhecer algo que Deus aponta em mim, para mim, tem sido fácil. Mas o processo de reconhecer, agora eu preciso recalcular a rota, agora eu preciso mudar, agora eu preciso me desfazer desses pensamentos, agora eu preciso me desfazer desses desejos, aí o calo aperta, né? Enfim, tenho vivido esse processo, eu queria compartilhar isso aqui para que talvez você, jovem, solteira, cristã, no fundo, esse é o desejo do seu coração. E pode ter certeza, esse não é o desejo do coração do Senhor. E de duas uma, né? Ou eu, com as minhas próprias mãos, tomo pra mim aquilo que era o meu desejo e eu coloco aquilo na minha vida, só que daí eu me lasquei porque não era o que Deus tinha pra mim. Ou vou ficar um tempão patinando, até que o meu coração se volte ao Senhor e deseje o que Ele deseja, entende? Qualquer uma das duas opções é horrível. Qualquer uma das duas opções, você vai quebrar sua cara, tá? Porque estar fora da vontade de Deus é estar em um lugar altamente propício a quebrar a sua face. Tenho quase certeza que eu não tô sozinha nessa. Quando o Espírito Santo me falou, me apontou isso que existia dentro de mim, eu me senti a pior mulher do mundo. Nossa, eu acho que eu não sou crente, meu Deus. E aí, conforme eu fui compartilhando com o corpo de Cristo, com outras mulheres, com outras meninas, e eu vi pessoas entrando na mesma crise que eu entendi que não era só sobre mim, sabe? Que não era algo que Deus queria mudar simplesmente em mim, mas no coração de várias meninas, várias mulheres, sabe? Querer os planos de Deus, isso que eu vou falar aqui agora, eu tô falando mais pra mim do que pra você que tá assistindo. Querer os planos de Deus requer abrir mão dos meus. E ninguém tem planos ruins pra si mesmo. Ninguém quer coisas ruins pra própria vida. Eu tenho certeza que você não quer. Eu também não quero pra minha vida. Só que os meus olhos, a minha natureza pecaminosa, me faz querer coisas pra minha vida, achando que aquilo é o melhor. Mas não é, sabe? E é uma luta. Não vou falar que é terrível, porque acho que. Nossa! Joga um peso de. Sabe? Sei lá, joga um peso sobre esse processo. Mas é uma luta que às vezes é desnecessária, sabe? Ou você reconhece logo aquilo que Deus te apontou e entra de cabeça nesse processo pra ele te esmagar logo de uma vez e você sair novo daí. Ou você vai ficar relutando, sabe? Tentando convencer a Deus de alguma forma, ou até meio que inconsciente, você tenta convencer a Deus de que seu plano é melhor. Deixa eu te falar uma coisa, você não consegue lutar contra Deus. Você é a criatura, ele é o criador, não tem como você lutar contra ele. E não existe nem porquê você lutar contra ele. Cara, os planos dele são melhores. E às vezes a gente tem uma luta de que para eu realmente querer os planos de Deus, eles têm que ser entendíveis para mim, sabe? De tudo isso que eu falei, desse processo, dessa área da minha vida, é muita. Não é hipocrisia. É, talvez hipocrisia também, mas muita falsidade, muita mentira. Eu chegar aqui e falar, Deus me falou e. Eu reconheci que o plano dele é melhor mesmo, e é isso. Eu tô olhando pro plano de Deus e eu tô assim. Meu Deus, que plano feio! Jesus, que plano ruim! Ai, ai. Chorando e rindo.
Eu espero que você, jovem solteira, tenha saído desse vídeo com a mesma crise que eu. Toca aqui. Quem vai chegar no fim da linha mais rápido? E o fim da linha, galera, não é o casamento, tá? O fim desse processo não é, então deixa eu viver esse processo aqui logo, porque no fim tem um casamento me esperando. Deus te falou isso? Pra mim não falou. Falou pra você? Um processo, ele é um processo de agora. Talvez tenha mais 5 coisas pra você viver aí depois desse. Fique com a palavra que Deus te deu pra agora, porque vai ser mais leve. Já é ruim, já é terrível você passar por alguns processos esmagadores. Se você ficar pensando nos próximos, ou no fim da linha, ou na chegada, sabe? Nossa, calma, uei. Que isso, gente? É isso, não sei como terminar esse vídeo, nem sei se eu comecei direito, mas agora que eu tenho controle eu vou terminar assim.